A notícia, nessa sexta-feira, olha só, o Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para os casos de violência contra crianças e adolescentes. O repórter Lucas Moura conversou com um advogado que falou como vai funcionar a partir de agora. Vem comigo, põe na cena. O projeto de lei número 1360 de 2021 foi aprovado no Senado, mas volta à Câmara dos Deputados porque passou por alterações. Quem conversa conosco sobre ele é a Andressa Barroso, ela que é advogada, está aqui com a gente. Andressa, primeiro quero agradecer pela sua presença, até para nos ajudar a explicar aos nossos telespectadores em que consiste esse projeto. Eu gostaria justamente de começar perguntando isso, né? É um projeto que de alguma forma agrava as punições para os múltiplos tipos de violência contra crianças e adolescentes. É basicamente isso. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Primeiro, ressaltar a importância do projeto e como ele pode ajudar a sociedade a proteger essas crianças e adolescentes que são expostas. É um projeto que agrava as penas para os crimes já cometidos, mas também engloba uma série de medidas para a proteção dessas crianças que estão sofrendo qualquer tipo de violência, seja psicológica, física ou até emocional. O importante é, cria-se, e aí a gente pode fazer uma comparação com a Lei Maria da Penha, porque no mesmo molde desta lei, que já é uma referência no nosso país e até internacionalmente, cria um pacote de medidas para que, no primeiro momento em que se detecta a violência contra a criança, essa criança seja separada do lar agressor ou do agressor, que a gente pode pensar, por exemplo, num adolescente que já tem idade para trabalhar, e aí sofre violência de um empregador. Então, cria esse pacote de medidas que servem para proteger a criança e evitar que chegue no crime homicídio. A ideia, então, é que se torne mais simples agora, inclusive para o próprio adolescente, para a própria criança, denunciar situações de violência, de abuso. De abuso, exatamente. Então, a lei, é claro que ela ainda vai para a Câmara, depois ela precisa da sanção presidencial, e nós vamos ver os desdobramentos de como é que isso vai ser feito na prática. Mas ela cria elementos de proteção. Então, desde um mapeamento de dados sigiloso, que é criado através do atendimento no SUS, assistência social, escola pública e também de qualquer denúncia que é feita no entorno da criança, e esses dados são todos convergidos no mesmo sistema para o uso das autoridades. E também, por exemplo, uma ótima medida, a proteção ao denunciante. Então, a pessoa que antes, um vizinho, um parente, testemunhava a violência, mas se sentia com medo de denunciar, hoje essa pessoa pode procurar a delegacia de polícia. Nós aqui em Aracaju temos inclusive uma delegacia especial para o atendimento das crianças, e aí esse denunciante vai ser protegido, vai ter o anonimato garantido. Então, são medidas que tornam mais efetiva a proteção à criança e ao adolescente. Importante frisar, esse projeto ele recebe o nome do Henri Borel, que foi um garoto vítima de violência dentro da própria família. E dentro desse contexto da pandemia, doutora, a gente pode observar que nestes últimos anos, nestes últimos meses, nós tivemos um crescimento, né, do registro de violências das mais diversas espécies contra este público específico de crianças e adolescentes. Isso. Durante a pandemia houve um aumento de 10% no número de denúncias em casos desse tipo de violência, dos vários tipos de violência que podem ser cometidos contra a criança. E esse aumento, e junto com todo o destaque que o caso do Henri Borel ganhou, fez com que as autoridades vissem uma urgência em trazer uma proteção mais efetiva. Então, esse conjunto de medidas pode trazer uma proteção mais global e, principalmente, evitar o crime de homicídio. A pena é aumentada, porque os crimes já existem de alguma forma no Código Penal, e também essas ações e medidas que existem agora para proteger essas crianças no âmbito ainda familiar, escolar, principalmente. Doutora, eu já quero te agradecer, mas, por último, gostaria de reforçar essa questão que a senhora citou logo no início da entrevista. É uma lei, de fato, muito importante, e a senhora acredita que ela terá o mesmo efeito e o mesmo peso na sociedade, lógico, resguardados aos seus públicos, que teve a Lei Maria da Penha para a proteção das mulheres? A senhora acredita que terá, de fato, essa importância de mesmo peso, talvez?
Eu acredito que sim, e eu acho que é um outro dado importante lembrar. A gente pensa que quando se fala em violência doméstica, as mulheres são as principais vítimas. Mas, na verdade, 60% da violência doméstica é cometida contra crianças. Então, eu acho que a lei cria um mecanismo de dar coragem para o denunciante e de realmente tirar a criança dessa situação de perigo. Então, acho que é uma lei muito importante. Acho que vale frisar que qualquer denúncia que possa ser feita é o Disque 100, e aí correr atrás de proteger as nossas crianças, garantir um futuro melhor. Ok, doutora, agradeço a sua presença e participação. Obrigada. Eu volto ao estúdio. Eu agradeço, Lucas, pelas informações e destaco aqui para vocês que a pena é ainda mais grave se a criança for deficiente. O crime passa a ser hediondo. E se você também souber de um crime e não ligar aí no Disque 100, ou seja, não denunciar de nenhuma forma, também pode ser agravada a pena.